Boa tarde, meu povo! O programa Ressoar começando neste domingo com muita alegria e energia boa para vocês. E fiquem ligadinhos aqui na tela da Record News que o programa tá imperdível. Eu já vou adiantando, então bora lá? Hoje é um dia muito especial, pois estamos aqui para celebrar aqueles que têm um papel fundamental na nossa sociedade, os professores. E no dia deles queremos homenagear aqueles que dedicam as suas vidas ao ensino e à formação de cidadãos conscientes e preparados para o futuro. E tem mais, hein? No Conexão Social, Ionice Silva conversa com o CEO e sócio da Academia da Face, Felipe Zogby. A entrevista tá boa demais, hein? No Ressoar Empreendedorismo de hoje, Mônica Esteves, artesã especialista em arte scrapbooking, vai ensinar o passo a passo e dar várias dicas para você começar agora mesmo a fazer a sua renda extra. Então não saia daí porque o programa Ressoar já começou, hein? Hoje é um dia de celebração e reconhecimento. É um dia para homenagear aqueles que carregam a nobre missão de formar mentes, inspirar sonhos e trilhar caminhos para o saber. 15 de outubro é o Dia dos Professores e estamos aqui para destacar a importância desses verdadeiros guias do conhecimento. A nossa produção preparou uma matéria muito especial e emocionante, uma justa homenagem. Bora lá acompanhar? Todo mundo tem um professor que deixou boas recordações na infância. Você lembra do seu? Professora do Prezinho, a Mônica, ela foi muito gente boa, eu lembro dela. Eu peguei ela de criança, ela muito carinhosa, tipo, sou sua mãezona. Tem a professora Bianca, do ensino fundamental até o médio, depois na faculdade, Lúcia Helena, vários. No meu caso foi a professora de português, Dona Aura, porque além de tudo ela foi minha mãe, foi minha amiga, irmã também nas horas que eu precisava. Ricardo foi o professor que marcou a vida do Tiago. E mais do que isso, foi quem acreditou, inspirou e deu oportunidades. A determinação dele, a vontade de crescer, sempre amparado pelos estudos, sempre a fim de aprender mais, de ouvir as pessoas que estavam perto dele, tanto a família dele quanto nós professores aqui. Ele sempre foi uma criança, um adolescente que sempre ouviu as pessoas. Há 19 anos, Tiago passou por esse portão pela primeira vez. Começou como aluno, virou professor e hoje é coordenador de esportes de uma escola particular na Zona Sul de São Paulo. Hoje ele é meu chefe. Tudo começou nessa quadra aqui. Mas o que o Tiago não imaginava é que o futuro dele seria tão parecido com o do professor. Que de mestre virou amigo e depois uma inspiração. Mas essa história só deu certo porque o professor enxergou o potencial do aluno. Tiago morava numa comunidade, estudava em escola pública e se inscreveu num projeto social da escola particular, onde o professor Ricardo trabalhava. O projeto era para jogar futebol 2 vezes por semana. Tiago passou a frequentar 3, 4 e sempre que dava uma brechinha estava ao lado do professor. Com o esporte, aprendeu a ser responsável. Foi acontecendo no dia a dia, né? Com o passar das aulas, fui observando todo o movimento dele com os alunos, a forma que ele nos ensinava. Então foi uma construção. Quando eu saí do projeto, eu sabia que era aquilo que eu queria para minha vida. Foi um orgulho imenso. E eu sempre falava para ele, eu quero você aqui com a gente. Eu quero você aqui com a gente. Ele começou arbitrando alguns jogos para nós aqui na escola. Depois veio estagiar aqui com a gente. Quando surgiu uma vaga, entrou como professor. E hoje é o que eu falo, é o meu orgulho. Hoje ele é meu coordenador. Já são mais de 12 anos de carreira na educação física, seguindo os passos do mestre. Agora é o professor Tiago que trabalha para potencializar as habilidades dos alunos. Bernardo é um deles. O adolescente não gostava de nenhum esporte. As aulas de educação física eram uma tortura. Até Tiago entrar em cena. Mas vai chover canivete que ele não falta no vôlei. Foi a sensibilidade e um olhar mais atento do professor que despertaram esse interesse.
Tiago incentivou Bernardo. Fez ele experimentar diversos esportes, até se encontrar no vôlei. O Bernardo sempre foi um bom aluno, então ele sempre participou das aulas. Mas ele não levava muito jeito para as modalidades mais tradicionais que o pessoal jogava, que era o futebol, o basquete. Ele jogava, mas ele não se interessava tanto. E aí eu percebi que no vôlei ele tinha realmente um desenvolvimento diferente. Ele começou jogando como todos os alunos, só que aos poucos ele foi se destacando. O vôlei é hoje a paixão do menino. Pelo menos 2 vezes por semana, ele dedica tempo ao esporte. Não consigo ficar muito tempo sem jogar. Tiago aplica o que aprendeu. Professores devem orientar os estudantes a utilizarem melhor seus talentos. A partir do momento que ele confia em você, que ele acredita no que você fala, ele vai se entregar, ele vai participar de uma forma mais emotiva também da aula, vai dar tudo de si da aula, não apenas o físico, mas também o mental, o social, o psicológico. Então é essa imagem que eu tento passar para os alunos, que tem um amigo lá que eles podem confiar e que eu estaria apoiando eles. Se Bernardo vai seguir os passos do professor, ele ainda não sabe. Mas certamente essa amizade vai ser para a vida inteira. Ser professor é se desafiar, se apaixonar, se dedicar. Uma dedicação que muitas vezes transforma vidas. A todo momento, na verdade, ele contribui para o meu crescimento pessoal. Então a gratidão é enorme. Então, muito obrigado mais uma vez por tudo. Mas eu sou muito grato, sim, sempre faço questão de deixar isso claro para ele. Todo mundo tem um professor que foi fundamental. Se você não tem essa lembrança de um professor, eu lamento muito, você perdeu algo muito valioso da sua vida. Eu costumo dizer que a educação é o único bem que jamais alguém vai tirar de você. Você pode perder tudo, menos o seu conhecimento, a sua inteligência. Então, a esses heróis, o nosso eterno agradecimento por plantarem sementes que florescem em mentes brilhantes, que a dedicação e o amor pela educação continuem aí iluminando o caminho de todos nós. Um feliz Dia dos Professores que merecem toda a nossa gratidão e respeito diário em sala de aula, tá? E no Giro de Notícias, olha só, o Ressoar marcou presença no Congresso e Feira Educacional Crescer. Então, bora lá dar uma olhada como é que foi? No cenário educacional em constante transformação, eventos que reúnem profissionais, educadores, especialistas e empresas são essenciais para contribuir para a inovação e o aprimoramento das práticas pedagógicas. A 18ª edição da Feira Crescer, Congresso e Feira Educacional, realizada em São Paulo, mais uma vez se destacou como um dos principais pontos de encontro para todos aqueles interessados em discutir, aprender e compartilhar ideias sobre o futuro da educação. Feira Crescer é uma feira para expositores e para clientes do Grupo Rabbit, que é uma consultoria. E essa palestra, esse evento é só para líderes de escolas particulares. Ela nasceu 18 anos, com 4 pessoas na primeira palestra. Hoje nós estamos com 4.000 pessoas por dia. O encontro foi presencial e gratuito, realizado no Pro Magno Centro de Eventos e teve a presença de mais de 60 palestrantes, reconhecidos no setor educacional, tais como o professor, escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella, o psiquiatra, escritor e professor Augusto Cury, o consultor educacional e CEO do Grupo Rabbit, Christian Coelho, o medalhista olímpico de judô e fundador do Instituto Reação, Flávio Canto. Hoje eu estou aqui no Congresso Crescer e vim para falar sobre a construção do nosso caminho no nosso instituto, no Reação, que esse ano completa 20 anos de fundação e tem muita história legal, né? Desde atletas campeões mundiais, olímpicos, advogados, engenheiros, médicos. Então, como a gente construiu esse movimento, né, de educação que empodera e transforma a vida dessa garotada. E vim também para falar desse nosso spin-off chamado Ciclo, que a gente hoje está em algumas escolas, tentando reposicionar o valor do esporte na educação, né? Através do contraturno e através de um projeto de educação física, né? Um programa de ensino para educação física, trazendo os valores do esporte para dentro da aprendizagem. Então, falar basicamente disso, né? Como é que a gente usa o valor do esporte na educação. O que nos cabe é a persistência. Isto é, no ofício que temos, cada um e cada uma de nós, sermos capazes de ir adiante, de buscar
E quando nos deparamos com uma situação complexa, sermos capazes de dar um passo além. De novo, sem chance, eu sei que você pode mais. A iniciativa contou com mais de 5.000 participantes e diversos estandes de expositores. É a escola e é o professor, em conjunto com a família, que são capazes de maneira articulada, de fazer o desenvolvimento dessas crianças, desses jovens, para que eles possam ser bons profissionais no futuro, bons pais, boas mães, que possam ser os líderes da nossa sociedade. Então, nada disso se constrói sem a escola e, de novo, nada disso se constrói sem um professor. O Dia do Professor é celebrado no dia 15 de outubro. A data foi criada com o intuito de homenagear esses profissionais que transmitem conhecimento às pessoas. E a você, professor, a nossa homenagem. Queria deixar uma mensagem para os meus colegas professores. Eu sou professor de Química há 36 anos. Eu queria dizer que a nossa profissão não é fácil, né? Que a gente lida com problemas de toda a natureza, mas que quando a gente vê um aluno aprender, um aluno ser bem-sucedido, às vezes demora anos, mas eles voltam na escola, dão um abraço carinhoso na gente e reconhecem o papel que a gente teve na vida deles. Bom, falar sobre professor me remete ao meu professor principal, o meu sensei Geraldo Bernardes, né? Que ele tem aquela característica fundamental de um bom sensei, de um bom mestre, que é fazer o outro se sentir importante mesmo quando ele ainda não é. Eu tive o privilégio de ter o Geraldo iluminando o meu caminho, me fazendo acreditar no que não parecia provável e estando comigo em todos os momentos, né? Nos melhores e nos piores, do meu lado, me acompanhando. Então, vocês que fazem esse papel, parabéns. Esse é o dia de quem define os rumos de quem seremos, né? Parabéns a todos, pessoal. Obrigado por tudo. Em resumo, a 18ª edição do Crescer, Congresso e Feira Educacional, foi um sucesso, fortalecendo os laços da comunidade educacional e acendendo a chama da inovação, que continuará a iluminar o caminho da educação nos próximos anos. Muito legal, né? O Ressoar vai dar uma pausa muito rapidinha, mas pode ficar aí que a gente volta já já, viu? Você já imaginou viver sem acesso à água limpa, alimentação, saúde e educação? Essa é a realidade de muitas famílias que vivem no sertão nordestino. Há anos o projeto Nova Canaã está lutando para mudar isso, mas depende da sua ajuda. Por isso eu quero te pedir, entre no site r7.com/adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Tem muitas crianças e adolescentes precisando de você. Compartilhe o amor. Doe agora. Estamos de volta, meu povo. Fique agora com o nosso Conexão Social. Hoje, Ionice Silva, presidente do Instituto Ressoar, tem o enorme prazer de conversar com o CEO e sócio da Academia da Face, Felipe Zogby. Então, bora lá acompanhar esse bate-papo que é inspirador, hein? Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. E hoje eu tenho a honra de receber o empresário, visionário e especialista em expansão de negócios, Felipe Zogby. Com uma trajetória marcante no mundo empresarial, tanto no Brasil quanto no exterior, Felipe é conhecido por suas habilidades em escalar negócios de grandes corporações de maneira exponencial. E hoje teremos a oportunidade de conhecer melhor sua história e aprender com ele, que transformou sua experiência em valiosas lições para o cenário empresarial atual. E que honra te receber. Seja muito bem-vindo, Felipe. Eunice, obrigado. É um prazer para mim também estar aqui com você, com a sua audiência. É de fato um privilégio poder estar aqui, poder falar um pouco sobre a minha trajetória e compartilhar com vocês. Muito bom. Queria que você começasse, então, falando um pouquinho da sua jornada empreendedora, né?
Porque a gente falava antes de começar a gravar de coisas profundas que aconteceu aí na sua adolescência e como é que nasceu esse extraordinário e visionário empresário que você é hoje. Obrigado. Então, eu acho que como a maior parte das pessoas que tiveram que correr atrás, comigo não foi diferente. Então, eu queria até aproveitar a oportunidade de estar aqui no seu programa e homenagear porque eu estou aqui, né? Meus pais, eu acho que eles são a nossa maior fonte de inspiração, provocação e etc. E comigo não foi diferente, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou de São José dos Campos, tive a oportunidade de crescer num contexto de uma classe média e por um momento, e até agradeço pela própria criação que eu tive, eu, por uma oportunidade, repeti de ano, e meu pai, um cara muito duro, muito rígido e etc., falou, você vai estudar um ano numa escola estadual. Num contexto que era muito diferente dos meus 14, 15 anos, estava num bom colégio da minha cidade, etc., e eu passei a entender uma outra realidade, né? Não melhor, não pior, uma outra realidade daquelas que eu tinha vivenciado. Sim. E ela, para mim, foi transformadora, no aspecto de, poxa, eu entendi a necessidade das pessoas que eram diferentes das minhas, aquilo que eu tinha que correr atrás, porque eu já não ia ter mais na mão, e isso para um adolescente de 14, 15 anos. Mas também foi um período onde eu tive a oportunidade de talvez ter o primeiro clique da minha vida para ser o executivo, depois o empresário, como você falou, que eu sou hoje. Eu acho que isso foi um impulso importante para mim. Os pais, normalmente os pais, eles dão pra gente essa, eu diria que é a direção na vida, né? E quando o pai, às vezes, quando ele tem essa veia empreendedora também, o pai já sabe, falou, se eu deixar esse menino com tudo, talvez ele não vai desenvolver o potencial que ele tem, né? E ele foi sábio ali, porque também você podia ter se revoltado, né? Seguido outros caminhos, você podia ter ficado muito chateado, falar, então eu também não vou honrar nada, vou acabar, né, com a minha vida. E você fez diferente. Na minha história, foi isso que talvez tenha me levado até para o meu primeiro trabalho, né? Meu primeiro trabalho foi numa grande companhia de bebidas, a Ambev. Sim. Eu entrei pela área de recursos humanos e tem um outro fato interessante nesse sentido, que como eu era da cidade muito pequena, as pessoas sabiam onde você morava e etc. E o Paulo, né, Paulo Pagliaroni, um amigo até os dias de hoje, no processo final ele virou e falou assim, eu não vou te contratar porque você não precisa do trabalho. Eu falei, não, eu preciso do trabalho. Quem tem o que tem, a história é do meu pai, daqui para frente a história é minha. E eu começo a minha jornada nessa empresa, onde eu tive a oportunidade de, com bastante humildade, etc., aprender com todo mundo. E não foi uma jornada fácil, né? Foi uma jornada de 8, quase 9 anos dentro da Ambev. Foi a melhor escola de negócios com dificuldades, facilidades, etc., de estar numa grande empresa, mas a oportunidade de abrir a cabeça novamente para o novo. Abrir a cabeça de poder trabalhar numa fábrica, de poder operar um equipamento, de poder trabalhar no escritório, de trabalhar na área comercial e muitas vezes, acho que até é importante dizer, de dormir com o colchão embaixo da mesa. São escolhas que a gente faz na vida, obviamente, né? São escolhas de... É uma empresa que cobra, é uma empresa que demanda, ao mesmo tempo é uma empresa que te entrega recursos, te reconhece por isso. E eu agradeço muito, assim, a minha história com a Ambev, que hoje é uma gigante global, na época era uma empresa ainda nacional, foi a base, digamos assim, profissional do que eu carrego hoje para a metodologia, até para o empreendedorismo, por incrível que pareça. Que legal, eu observo muito nas pessoas que passam por isso, e hoje, além delas desenvolverem muita criatividade, tem uma musculatura muito forte, né? Não é qualquer coisa que derruba essas pessoas, né, Felipe? Na minha trajetória, eu também tive a oportunidade de trabalhar no Grupo Votorantim. Então, eu somo aqui toda essa parte de metodologia, de meritocracia, a um viés que a Votorantim tem, acho que até hoje como um valor, que são as pessoas, fazer com as pessoas, trazendo as pessoas. Então, eu somo esses dois fatores.
E aí eu acho que eu completo essa equação toda na minha penúltima experiência profissional dentro do grupo DPSP, da Drogaria São Paulo e Pacheco, onde eu trabalho com os fundadores, com 2 famílias, né, com muitos valores, mas com a vontade e também, acho que um ponto muito interessante, né, do empresário que tem uma empresa de 70, 80, 90 anos, mas que está a fim de trazer gente de fora para fazer diferente. Então, são essas 3 grandes experiências de vida, e aí, obviamente, eu tenho a abertura desses donos, fundadores, etc., para trazer gente boa, para que a gente pudesse transformar aquilo que era necessário transformar e mais além, para não mexer naquilo que estava dando certo, né? Porque também acho que esse é um outro aprendizado, né? Com muita humildade, aquilo que você pode agregar e com muita humildade aquilo que você tem a aprender daquilo que já está dando certo e que você tem que dar continuidade e, obviamente, tocar para frente como ele estava sendo tocado, né? Essas estratégias é que são a sua expertise e que eu queria que você compartilhasse um pouco delas com a gente, né? Boa. Bom, a soma de fatores desses de trabalhar nessas empresas, etc., me deram uma caixa de ferramenta que eu carrego, né, mentalmente, tento passar isso para o time ou para as equipes que nós temos a oportunidade de liderar. Então, é um pouco desse processo, né, de gestão de negócios, são as pessoas que a gente traz para completar esse álbum de figurinhas com diferentes talentos, com diferentes habilidades, com diferentes competências. E somado a isso, muita vontade de trabalhar, né? Porque tudo isso não é suficiente se você não se dedicar. E eu acho que essa é uma grande oportunidade que nós temos nesse momento, né? As pessoas com o contexto de mídias sociais, etc., acham muito que as coisas se resolvem só com isso. E a gente vê isso sendo muito transparente na realidade dos nossos negócios, né? A gente abre uma loja, às vezes um funcionário acha que o cliente vai entrar por si só porque você colocou o nome numa rede social. Não é isso, né? É muito do trabalho, é muito somar a metodologia com gente boa e com esforço e com muito trabalho para que a gente consiga agregar valor e transformar negócios, né? Sim. É um papel de direcionamento, sem dúvida nenhuma. É um papel que muitas vezes ele também é provocativo, no aspecto de tirar situações, pessoas, etc., de zona de conforto. E também, eu acho que como empresário, como executivo, também ter um pouco de dar um passo ou 2 atrás para entender o ritmo daquela equipe, daquela pessoa, daquele negócio, para que você possa dar a mão e trazer as pessoas na velocidade que você acredita. E cada negócio tem um movimento, cada negócio tem um ritmo. Um funciona de 8 às 10, outro funciona das 10 às 10, e as pessoas são assim, os negócios são assim, os clientes são assim. Então tem muito do feeling, né, da percepção, de entender onde você está, né, qual o campo que você está jogando, qual quadra que você está jogando, e deixar muito transparente para a equipe também, eu acho que é onde você quer chegar, onde compartilhar o sonho e dar autonomia para as pessoas faz muita diferença. Porque sonho que se vive só é um sonho só seu. É um sonho só seu, né? Sim. Agora, a gente fala muito em inovação no cenário atual e é crucial, né? Mas às vezes, que nem você falou, não é só a inovação. Às vezes o que já tem aqui não está sendo bem trabalhado, né? Às vezes as pessoas têm ainda que fazer bastante antes só de pensar na inovação. Queria que você falasse o que você pensa sobre isso. Uma das áreas que nós atuamos, que é a área de saúde e beleza, é uma área que tem se transformado muito, né? Seja a área da medicina, a área da odontologia, a área da beleza, da estética, seja através da mão, né, da formação de novos profissionais com uma visão diferente, mas também com a chegada de novas matérias-primas, novos equipamentos. Eu acho que tudo isso tem se ampliado exponencialmente, né? Então, você pega o mercado de beleza onde nós atuamos hoje, ele é um mercado de um dígito ainda, né? É um mercado que tem uma amplitude, um mercado que você pode explorar de N formas, né? E isso tem a ver com a inovação, né? Poxa, hoje você consegue fazer um procedimento numa de nossas clínicas que talvez você teria um pré e um pós-operatório de 6, 7, 8 meses, você faz esse procedimento com um profissional super competente, capacitado, etc., em 15, 30, 40 minutos, vai embora para casa e tem um pós-operatório ou um pós
tratamento de 1, 2 dias, né? Óbvio, são processos ou procedimentos que têm uma durabilidade com um tempo de vida um pouco mais curto, sem dúvida nenhuma, mas também te dá o direito de fazer adaptações, né? De mudar o curso seja da beleza, da estética. Eu quero o meu nariz mais arrebitado, não, eu quero ele mais gordinho, a cargo mesmo da decisão da pessoa. Então, voltando à sua pergunta, né? Acho que a tecnologia, somada obviamente a conhecimento e etc., veio para ajudar bastante. E mais além também, para democratizar e para dar acesso também às pessoas que talvez não tinham condição de fazer uma cirurgia plástica, de se internar no hospital para fazer um procedimento e assim por diante. Então, a inovação, acho que é muito positiva, sempre. Sim. Eu queria que você começasse, então, falando um pouco, já que você tocou no assunto, que aí você contou, né, sua história por corporações onde você atuou em diversas áreas, mas sempre investidor também, né? Eu queria que você falasse, então, essa transição que você fez. Agora você escolheu esses 2 mercados aí, né? O da beleza e o da saúde, e acho que de alimentação também? Também. Então são 3. E que você então falasse por que você escolheu agora para ficar à frente, representando inclusive a Academia da Face, que é exponente também, né? Está despontando aí uma grande oportunidade para as pessoas também trabalhar com ela e também ir lá conhecer os procedimentos e tudo mais, né? Legal. Bom, depois de 30 anos de carreira executiva, né, mas mesmo tendo a carreira executiva, eu sempre em paralelo olhei oportunidades de negócio na área de saúde, de beleza, até por esse histórico familiar, né? Então, sempre quem precisou correr atrás está olhando boas oportunidades. Quando você fala o histórico familiar, acho que você esqueceu de falar para o pessoal que seu pai é médico, Meu né? pai é médico, meu pai é cirurgião plástico da primeira turma da Faculdade de Medicina de Taubaté. Tive experiência profissional na Drogaria São Paulo e Pacheco, muito próxima da área de saúde, né? E, poxa, a gente, depois de 30 anos de trajetória executiva e olhando a oportunidade de negócio, no final do ano passado eu tomei a decisão, de fato, de virar a carreira, de deixar de ser executivo, pelo menos temporariamente, que eu acho que nada é definitivo, né? Sim. Mas para olhar com mais carinho oportunidades de negócio que a gente geria e me dedicar integralmente a elas. Então, hoje, eu sou fundador e sócio, junto com mais 2 colegas, o Tiago e o Ricardo, de um fundo de participações. Nós acreditamos em 2 áreas que são áreas muito resilientes, com uma penetração bastante grande, que é a área de saúde e beleza, como nós comentamos, mas também a área de alimentação, né? Principalmente saindo de pandemia, você olha todo o histórico das dificuldades de negócio em pandemia, e agora muito dedicado a esse negócio. Então, nós temos a Academia da Face, que é um modelo de clínicas de estética, focadas em beleza, com alguns diferenciais que depois, se eu tiver a oportunidade, gostaria de comentar. Sim. E também com o negócio de alimentação e com o negócio de cosméticos, né? Então, criando mesmo um ecossistema dentro desse fundo de investimento. E que é extraordinário porque está em crescimento, né? Um crescimento, uma procura muito grande. Queria que você aproveitasse então e falasse dos diferenciais, né? Porque depois a gente vai falar aqui sobre concorrência, você vai dar conselho para a gente e tudo mais. Boa. Bom, a Academia da Face, para quem quiser conhecer um pouco mais, o nome na internet é academiadaface.com.br. Nós temos, obviamente, o foco de estética, de beleza, mas eu acredito que nós temos 2 diferenciais bastante importantes que nós trouxemos até fruto do estudo do próprio Dr. Alberto, do Dr. William, que é uma parte de treinos faciais. Então, para o cliente que não está acostumado a fazer nenhum tipo de tratamento de injetáveis mais invasivos, etc., nós temos uma metodologia bastante particular, que é como se fosse uma academia mesmo para face, que o nosso cliente vá toda semana, treine os músculos da face, drene os músculos da face, e com isso fortaleça, obviamente, a face, que é uma parte importante, né? O nosso cartão de visita. Obviamente, nós dentro da academia fazemos todo o trabalho de preenchedores, toxinas, seja para o rosto ou para o próprio corpo. E eu acho que o Dr. William também comentou aqui contigo que nós temos uma frente que é muito importante para nós, que é a recuperação de paralisias, né? Esse foi um trabalho que a gente falou bastante aqui e que eu queria que você explicasse, inclusive, porque
muita gente não sabe nem o que é a paralisia de Bell, né? Sim. E às vezes tem alguém na família ou a própria pessoa e ela não sabe que tem tratamento, né? Sim. A parte de paralisias é um terceiro bloco muito importante do nosso negócio, né? Porque não é só a beleza, também tem que ter associação à saúde, ao bem-estar, etc, né? Você que teve alguém próximo da sua família, algum conhecido que teve um acidente vascular cerebral ou uma paralisia de Bell, sabe o desafio que tem de autoestima, né? De recuperação da face, de talvez um olho fechado, uma boca um pouco mais caída e etc. E a gente sabe a importância da autoestima, né? Do cartão de visita das pessoas. Sim. Então, tanto o Dr. Alberto quanto o Dr. William se dedicaram bastante a entender quais as necessidades desse paciente no processo pós, obviamente, grande trauma. E nós endereçamos esse tratamento dentro das academias da face em todo o Brasil, com um método bastante específico. Os resultados são nítidos na primeira sessão de tratamento. A gente tem alguns casos muito conhecidos de influenciadores, pessoas famosas, mas nós também temos casos das pessoas do dia a dia. Então, eu queria deixar bem aberta essa porta aqui, né? Que a academia, obviamente, tem o pilar de saúde, de estética, mas esse é um pilar que a gente acredita muito, não só no trabalho da clínica do dia a dia, mas também como trabalho de desenvolvimento social. Muito bom. Isso é muito importante dizer, porque às vezes a pessoa não faz ideia que é possível, porque às vezes o diagnóstico que ela recebe, ela fala, não tem jeito, né? Mas tem uma especialidade, e eu já vi casos de pessoa que se recuperou praticamente 100%. O rosto voltou. Queria que você falasse, então, nesse mercado hoje, a gente, como a gente falou, está crescendo muito, e assim, qual o diferencial que fez você falar para a gente aqui é o melhor, inclusive, né, nem vamos nos preocupar muito com a concorrência? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que a nossa concorrência é boa, é saudável e nós temos concorrentes muito competentes, né? Eu acho que quem não tem concorrente tropeça no seu próprio ego. Então a gente, obviamente, olha os nossos concorrentes, a gente admira o que os concorrentes fazem e a gente procura, obviamente, se diferenciar. E eu acho que tem uma questão também de posicionamento, né? Então, a Academia da Face está aberta, e por isso do nome, né? Academia da Face. Nós somos além de uma clínica. Se você quiser fortalecer sua face, fortalecer seu corpo e etc., a porta está aberta, não necessariamente para você fazer um preenchimento ou uma toxina. Então, para entender o mundo de estética de uma ótica completamente diferente. Mas, de forma muito dinâmica, a gente está digamos assim, com a barriga no balcão para estar sempre atualizado para o nosso cliente. E saudável, né? Agora, também com a sua ida para lá, lógico, vocês viraram franquia, né? Isso. Como é que é essa história? Porque onde chega o Felipe Zogby, é lógico que o negócio vai escalar, né? Nosso time, né? A gente viu a oportunidade, né? No começo nós tínhamos somente 3 unidades, né? Que eram de alunos, de conhecidos do Dr. William, do Dr. Alberto. E obviamente nós vimos a oportunidade de levar esse negócio com esses diferenciais para o Brasil e para fora do Brasil. Então, como eu te falei, né? A partir de janeiro desse ano nós sentamos lá dedicando tempo exclusivo para o negócio da academia e para esses negócios de skincare que nós montamos. E de lá para cá a gente conseguiu caminhar bem nesse aspecto da franquia. Hoje nós superamos já 30 clínicas implantadas em 7 meses, vendidas bastante, em processo de implantação. Temos clínicas vendidas no Brasil quase que todo. Temos uma clínica em processo de abertura fora do Brasil, na Europa. E eu acho que é isso, né? A soma de fatores também, né? Porque falar de franquia não é simplesmente você botar a sua marca em um outro lugar. É você pegar o sonho de uma família, de um empreendedor, de um casal empreendedor e dar a oportunidade dele fazer o nome dele, a história dele, tocando o negócio dele. E a nossa parte é como é que a gente ajuda, como eu falei lá no começo, dá a mão para ele e ajuda ele nessa trajetória. Então, o nosso viés, porque eu acho que o mundo de franquia ele é um mundo super amplo, né? Qual é o nosso diferencial? A gente acredita que tem que dar a mão para o franqueado. A gente vai viver do sucesso que o franqueado tiver lá na ponta.
Se o franqueado não tiver sucesso, se o cliente que o franqueado tem em Cascavel, em Francisco Beltrão, em Balneário Camboriú, se o cliente não achar interessante aquele produto, não é o sucesso do nosso franqueado e não é o nosso sucesso como franqueadores. Então, essa é uma preocupação que nós temos diariamente no nosso negócio. Se não está funcionando, vamos corrigir rápido. Nós estamos constantemente capacitando não só os nossos franqueados, mas também as pessoas que trabalham nas nossas franquias. E é importante dizer, né, esse aspecto da capacitação, tanto o Dr. Alberto quanto o Dr. William, ou o time que trabalha na clínica do Alberto e do William, estão fazendo com suas próprias mãos. Então, a gente, obviamente, algumas coisas virtuais, quanto a processos mais burocráticos, nós acreditamos, mas o processo seja para um tratamento mais invasivo e etc., o Dr. William e o Dr. Alberto se preocupam em eles estarem presentes para essa formação. Então, aqui também é uma riqueza, né, das pessoas que a gente se aproxima, né? Sim. Que as pessoas têm humildade não só de aprender, mas também de passar conhecimento. E no nosso negócio a gente tem a oportunidade e a sorte, eu particularmente tenho sorte, de tê-los ao nosso lado aí para desenvolver mais pessoas. Sim, é muito bacana. Agora eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que você lida com os riscos, né? Já são calculados? Como é que você imagina, assim, isso aqui, a gente fazendo desse jeito, pode acontecer? Como é que você calcula isso? Então, isso é um dos temas que me tiram um pouco o sono, né? Principalmente quando você se torna franqueador, você não se preocupa só com o seu negócio, você se preocupa com o sucesso do negócio daquela pessoa, da família que decidiu colocar seu dinheiro para abrir uma franquia. Então, certamente, quando a gente abre qualquer plano de negócio, quando a gente vende uma franquia e etc., nós procuramos ter o pé no chão. Desenhar uma curva de, obviamente, faturamento, etc., que seja factível e que caiba no bolso daquela pessoa que está acreditando no seu negócio. Acho que a melhor forma de se preparar para um risco, que ele pode acontecer, né? Todos os negócios, quem levanta a porta do seu comércio, do seu negócio todo dia, está sujeito a chuvas e tempestades. Do nosso lado, a nossa responsabilidade é dar a trajetória daquele negócio que ele está colocando em pé com a maior transparência. A gente gosta de brincar, né? Lá no escritório a gente não abre a apresentação de PowerPoint quando um franqueado vem ver, a gente abre o Excel. Se ele quiser ver a forma de como a gente chegou no número, a gente mostra a experiência das nossas clínicas anteriores ou dos nossos outros negócios, para que ele de fato sinta a dor do dono, que ela é importante e essa é a preocupação que a gente tem. Agora, tem muita gente assistindo a gente agora que ou são empreendedores ou aspirantes e às vezes vai escolher essa área, quem sabe, né? Queria então que você desse conselhos, se ela escolher essa área, o que você falaria para ela? Boa, acho que tem vários caminhos, né? Primeiro, pesquise aquilo que você tem afinidade, que você veja dentro do seu contexto social, onde você vive, etc., alguma necessidade, né? Muitas vezes você tem uma oportunidade que está como seu vizinho e você não enxerga. Acho que esse é o primeiro passo, né? Entenda o contexto que você está inserido e aquilo que você, sem dúvida nenhuma, quer fazer. Depois, acho que procure, né, sem dúvida nenhuma, quem está fazendo bem. E muitas vezes a gente tem uma limitação, né? Poxa, eu vou procurar, o cara não vai me responder e etc. Muito pelo contrário. Os maiores empreendedores, os maiores médicos, dentistas que tiveram sucesso, têm o maior prazer em ajudar as pessoas a darem certo. Porque eu acho que eles já atingiram um patamar que faz com que eles enxerguem pessoas e oportunidades e abram caminho para essas pessoas. Então, entendam o contexto que vocês estão inseridos, procurem ajuda de pessoas que têm, obviamente, sucesso. E eu acho que o terceiro e mais importante, né, se cercar de pessoas boas, porque sozinho é muito difícil de fazer essa jornada, e dedique-se integralmente àquela crença. E, obviamente, com muita resiliência. Porque vai ter dia que vai dar certo, vai ter dia que vai dar errado, vão ter 2 dias que deram errado e um dia que deu muito certo. Mas negócios são feitos de planejamento, de pessoas e de muita persistência. Eu acho que é um bom caminho aí para que as pessoas tenham sucesso. Muito bom. Queria que você, com a sua experiência, falasse com esse empreendedor hoje que tem um negócio que já dá muito certo.
um negócio que já foi validado e tudo mais, como é que ele, né, pensa em fazer essa transição aí para começar a franquear, alguma coisa assim? Vou contar para você aquilo que eu vivi na prática, seja em pequenas ou em grandes empresas, né? Como eu falei, né, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que tinha um faturamento bilionário, mais de 400 unidades no Brasil e etc., que em determinado momento os fundadores, os sócios viram assim, poxa, eu preciso trazer mais gente para ajudar a pensar diferente. E não necessariamente eles tinham um problema de caixa, de qualquer outra coisa, mas eles queriam se abrir para o novo. Então você também que tem o seu negócio com 1, 2, 3 lojas, a gente tem dentro do nosso fundo um negócio que a gente está acelerando agora na área de alimentação, que as fundadoras se viram, né, com muito sucesso, reconhecidas por vários prêmios, etc., mas que queriam ampliar o negócio. Então, nesse momento da decisão de ampliar o negócio, acho que vale a pena, obviamente, dar um passo para trás, buscar quem possa agregar naquilo que você tem como carência dentro do seu negócio, seja para gestão financeira, seja para gestão industrial, seja para a produção daquilo que você gera e etc. Busque quem pode completar esse álbum de figurinha dentro do seu negócio. E o mais importante, não adianta só buscar. Tem que estar aberto para ouvir e para somar nesse processo de transformação. Porque se você vem, abre a porta, mas não dá oportunidade para a pessoa, seja ele seu sócio ou um funcionário que você contrata, para que ele possa agregar, você não vai evoluir. E pior, dá 2, 3 passos atrás. Muito bem. Bom, está chegando ao final. Eu queria aproveitar esse momento para você deixar mais algum recado que você queira, convidar as pessoas, né, para conhecer mais lá o seu negócio, o que mais você quiser falar. Se você tiver mais uma mensagem para deixar para as pessoas, para os novos aspirantes a empreendedores ou os empreendedores que estão precisando passar dessa fase que a gente está falando, pode ficar à vontade, viu? Obrigado, Eunice. Queria agradecer a você pelo convite. Foi um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência aqui contigo no seu programa. Um prazer mesmo, muito obrigado. A gente que agradece. E para vocês que estão aí do outro lado, assim, gente, eu também saí de uma cidade pequena, não necessariamente com todos os recursos que eu tinha para chegar onde eu cheguei hoje, mas eu acho que ainda tenho muito caminho pela frente, tenho muito que aprender e com muita humildade quero continuar aprendendo todos os dias, mas eu acho que é isso, é a soma de vontade, com bastante trabalho, com escutar pessoas, cercar de gente boa, isso que transforma. E eu sou feliz porque cheguei até aqui com essa soma de todas as coisas que eu fui contando ao longo do seu programa, né? Mas o fundamental de tudo isso, se eu não tivesse tido, e aí novamente agradeço, aquele clique inicial, seja da provocação do meu pai, da minha mãe, etc., eu estaria talvez numa zona de conforto que talvez muitos de vocês, jovens, filhos, etc., estão aí na sua casa. Então as coisas não chegam prontas, a gente tem que correr atrás. Sim. E o conhecimento é o fundamental, né? É isso aí. Muito bom. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi muito agradável aqui a conversa, a gente aprendeu bastante. Parabéns, viu, por toda a sua história e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem lá na Academia da Face. Obrigado por abrir a porta. Obrigada a você. E que bacana, gente. Que bom a gente conhecer como é que funciona do outro lado, né? Porque às vezes a gente está precisando desse empurrãozinho, principalmente para quem já empreende hoje e que está precisando sair da zona de conforto e escalar esse negócio. Então é uma grande oportunidade aqui que a gente teve de aprender com o Felipe, e é lógico que se você precisar saber mais, a gente vai deixar a rede social dele aqui disponível. Te convido para seguir o Felipe, para seguir o Ressoar também. Foi um prazer estar com você em mais um domingo. Desejo que esse domingo seja maravilhoso, a sua semana também. Um grande abraço para você. Nos siga, viu? Siga as redes sociais do Instituto Ressoar, que tem sempre muito conteúdo bacana como esse para te ajudar aí a tomar as decisões importantes que você precisa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus. Felipe, muito obrigada por dividir com a gente um pouquinho da sua história, que você também continue se dedicando, levando a sua influência e expertise aí para impactar
positivamente a sociedade. Eu amei esse bate-papo e se você também curtiu e quer rever, é só correr lá no nosso canal do YouTube, beleza? Chegou a hora do quadro Ressoar Empreendedorismo. No episódio de hoje, Mônica Esteves, artesã, especialista em arte scrapbooking, vai ensinar o passo a passo e dar várias dicas para você começar agora mesmo a fazer a sua renda extra. Então, bora conferir. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Mônica Esteves, sou scrapper há mais de 10 anos. Scrapper é aquela pessoa que trabalha com papel e fotografia. E hoje então, nessa linha, eu trouxe um mini álbum aqui para o Ressoar Empreendedorismo para você se inspirar e aí, quem sabe, virar um scrapper também. E para começar, você vai precisar de estilete, confere se a ponta tá novinha e sem enferrujar, dobradeira, tesoura, agulhão ou boleador de ponta fina, um clips, cola branca, lápis, se você tiver pode usar Crop-A-Dye se você souber usar, régua de metal e arredondador de cantos. O papel que eu estou usando chama cardstock, mas você pode usar qualquer um de no mínimo 180 de gramatura. Como referência eu estou usando a minha base de corte, cada quadradinho desses tem 1 centímetro, então eu vou contar 11 centímetros e vou fazer um vinco, depois outro em 11,8. Para vincar com um agulhão, é importante que ele esteja na posição de 45 graus. Tá vendo que ele tá mais deitadinho? Assim não rasga o papel. A segunda tira a gente vai vincar em 11 e 11,6 e a terceira em 11 e 11,4. Terminada essa parte, agora o que a gente vai fazer é dobrar nos vincos e reforçar com o uso da dobradeira. O legal de usar a dobradeira é porque ela não lustra o papel e nem machuca também o papel. Ela é feita, essa minha, por exemplo, é de teflon, mas existe de osso, de bambu. O importante é que ela não machuque o papel. Se você não tiver o cardstock, mas tiver o papel craft, também fica muito bonitinho o mini álbuns com o papel craft. Agora que todos os vincos já estão reforçados, a gente só vai encaixar o menor dentro do maior e não se preocupa que a gente vai refilar essa diferença que fica nas páginas. Essa é a hora de quem tem essa ferramenta que chama Crop-A-Dye e souber usar, pode fixar as páginas com o ilhós. A gente também vai precisar de um cordãozinho, eu escolhi um de algodão. No caso, quem vai usar a crop não precisa estar usando esse cordãozinho. Aliás, só para fazer uma graça, né? Que é o charminho na lombada. Agora eu tô colando uma página na outra, né? Passando bem pouquinha cola na lombada. Eu não gosto de usar muita cola porque é papel, né, gente? Então o papel fica muito úmido, não é legal. Agora a gente vai fazer um charminho para nossa lombada. A gente vai cortar um pedaço de papel e vai fazer essas duas marcações em 2,5 e 3,6. Vai reforçar do mesmo jeito o vinco, né, com a dobradeira. E a gente vai encaixar então esse acabamento na lombada para ficar mais bonitinho. O importante de você saber para construir o seu do tamanho que você quiser é que os vincos da capa tem que casar com os vincos dessa decoração, tá bom? Senão você não vai conseguir abrir a capa e nem passar as páginas. Agora a gente vai fazer o refile, que nada mais é do que cortar o excesso de papéis. É importantíssimo que você segure bem a régua com o dedo ali bem no centro e passe o estilete lá de cima até lá embaixo depois do papel e fazendo esse movimento várias vezes. Não é força, é repetição do movimento. Depois de refilado, as páginas vão ficar todas iguaizinhas e aí você pode arredondar esses cantinhos. Eu gosto de arredondar os cantinhos para evitar criar orelha e dar um acabamento bonitinho também, né? Agora com o fio que você escolher, a gente vai dar umas 2 passadinhas aí ao redor da lombada e arremato com um lacinho. Mas antes do lacinho, você tem que fazer um nó, que é justamente para esse cordão não escorregar. Eu vou aproveitar agora e te mostrar como que a gente faz para deixar o nó ou o lacinho na posição que a gente quer. É só lembrar de deixar as pontas na horizontal, na posição que você quer que o lacinho fique. Nesse caso aí, vocês percebem que eu coloquei o laço, né, bem na horizontal, na metade da lombada. Então ele vai ficar exatamente posicionado bem no centro. Olha que belezinha. A estrutura do seu mini álbum tá pronto. Então você já aprendeu a fazer essa estrutura e você pode brincar com as cores, deixar fluir aí a sua criatividade.
Para fazer a decoração interna, eu vou usar papel de scrapbook. É muito prático porque eles têm 2 faces. Quer dizer que eu tenho 2 estampas em cada papel. Então eu corto o mesmo papel 2 vezes, eu consigo usar primeiro a face de cima e depois a de trás. Para fazer essa decoração, a gente chama essa parte estampada aqui, a gente vai colar ali no álbum de tapetinho, que é onde a gente vai fazer a colagem das fotos. Você também pode escrever nessas páginas, por exemplo, colar uma foto de um lado e do outro lado escrever a respeito das fotos. O scrapbooking, ele é muito sobre isso, sobre registrar as memórias. Então a gente guarda a fotografia e a gente escreve também a respeito daquelas fotografias, para que no futuro a gente consiga saber do que se trata e ter ali a emoção de quem fez esses registros. Esse tipo de mini álbum é muito legal para dar de lembrancinha para madrinha, padrinho, para avós, para as pessoas mais próximas, por exemplo, de um bebê, ou de um evento um pouco mais íntimo, como o álbum de pedido de namoro ou de noivado. Parece que não, mas mesmo em épocas de fotos digitais, as pessoas se emocionam quando recebem ainda um álbum de fotografia e podem folhear ali e ver, né, com as mãos ali todo o carinho que foi colocado na produção do álbum. E para finalizar, só falta a decoração da capa. O que eu estou fazendo aqui é dar uma inspiração para vocês. Eu decorei a capa com as sobras dos papéis que eu cortei, e o scrapbook é muito sobre isso também. Eu diminuí aí um pouco o tamanho e criei uma bandeirola. A gente acha o meio do papel, sobe ali um pouquinho, tipo 1 centímetro, e aí eu vou com a minha tesoura cortar do cantinho até ali o centro. Depois, com o próprio agulhão, eu dou uma moldada ali na bandeirola e grampeei as 2 juntas. Para conversar um pouquinho com a lombada, eu também dei a volta com cordão em uma das bandeirolas e dei um nozinho. Colei um retalho de EVA para dar altura na minha bandeirola, colei um botão e carimbei um título para o álbum. E aí, gostou do mini álbum? Eu espero que sim, porque eu amei participar aqui do Ressoar Empreendedorismo. Qualquer dúvida, vocês podem me deixar aqui nos comentários. Não esquece de me seguir nas redes sociais e até o próximo Ressoar Empreendedorismo. Nosso programa chegou ao fim, mas se você quiser assistir novamente esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com esse pensamento de Machado de Assis. A vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Meu povo, então não deixe de lutar por uma vida melhor, nem um dia sequer, tá bom? A gente merece o melhor sempre. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, por permitir entrar aí na sua casa sem pedir licença, né? Forte abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Bora lá?